Você já se perguntou quanto tempo leva para realizar um sonho? Para alcançar aquele objetivo que parece tão distante? A gente vive num mundo que quer tudo para ontem, né? E quando a gente decide aprender algo novo, a primeira pergunta que vem é: mas quanto tempo isso vai me custar? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa dessas perguntas que todo mundo faz, mas que pouca gente realmente sabe responder. Uma pergunta que, se respondida do jeito certo, pode te dar a clareza e a motivação que estava faltando para você dar o próximo passo. Não estou falando de uma fórmula mágica. Estou falando de um mapa. Um mapa que pode te mostrar o caminho para conquistar algo que vai abrir portas incríveis na sua vida. Algo que vai te permitir se comunicar com confiança, sem travar, sem medo de errar, seja no trabalho, numa viagem ou no dia a dia. Então fica comigo porque o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua perspectiva sobre o aprendizado e te dar o poder de acelerar a sua jornada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o Primo Jimmy. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e com fluência, seja no trabalho ou no dia a dia. Beleza? Mas afinal, onde que tudo isso encaixa? Porque a gente está falando de aprender um novo idioma. E mais especificamente, de aprender espanhol. A pergunta que mais escuto é: professor, quanto tempo demora para ficar compreensivelmente fluente em espanhol, começando do zero? A pergunta é super válida. E claro, a gente quer uma resposta exata, né? Tipo, em 6 meses você vai ficar fluente. Ou em um ano você vai falar, vai ficar fluente. Mas a verdade é que essa pergunta é como perguntar quanto tempo leva para chegar ao topo de uma montanha. Depende da montanha, depende do seu preparo, depende do caminho que você escolhe, até do clima, não é? Com a fluência em espanhol é a mesma coisa. Não existe uma resposta única, nenhum número mágico que sirva para todo mundo. Eu gostaria de poder te dizer e garantir que em 3 meses você vai ficar fluente. Mas não posso. Que me dera, né? Mas uma coisa eu posso te garantir. Para você, brasileiro, brasileira, o caminho até a fluência em espanhol é muito mais curto e mais acessível do que você imagina. E o meu objetivo aqui hoje é justamente te dar clareza sobre esse tempo, tá? Te mostrar como otimizar cada minuto para aprender a falar espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no trabalho ou no dia a dia. Bora quebrar de vez essa ideia de que aprender espanhol leva uma eternidade? Por que não existe uma única resposta para quanto tempo leva para ficar fluente? Primeiro, porque fluência é um conceito que pode variar muito de pessoa para pessoa. Para alguns, ser fluente é conseguir pedir um café e se virar numa viagem. Para outros, é conseguir fazer uma apresentação de negócios complexa ou discutir conceitos de, por exemplo, marketing num evento com outros profissionais. Ou seja, o seu compreensivelmente fluente pode ser diferente do meu. Mas para a gente aqui, fluência é conseguir se comunicar com confiança, sem travar, sem medo de errar, independentemente de onde for, seja no dia a dia ou no trabalho. Segundo, porque cada pessoa é única. Você tem seu próprio ritmo de aprendizado, sua própria rotina, sua própria forma de absorver informações. É como uma dieta. Não existe uma dieta que funcione para todo mundo, porque cada corpo reage de um jeito. Terceiro, e talvez o mais importante, é o método e a dedicação. Você pode passar anos estudando espanhol de forma errada ou pode acelerar muito o processo com estratégias certas. Pensa num atleta. Ele não fica forte só treinando de vez em quando. Ele tem uma rotina, um plano, um foco. E o mais legal para você é que o idioma espanhol é um parente muito próximo do português. Essa semelhança te dá um atalho gigantesco.
você não está começando do zero absoluto. Você já tem uma base, um terreno fértil para plantar o espanhol. Então, o tempo não é fixo, mas é influenciado por esses fatores. Sua definição de fluência, seu ritmo pessoal e principalmente a forma como você se dedica e o método que você usa, beleza? Então agora que a gente entendeu que o tempo é flexível, vamos falar sobre como você pode encurtar esse caminho e chegar à fluência mais rápido. Não é sobre mágica ou genética espanhola, é sobre inteligência e consistência. Estratégia 1. Consistência vence intensidade. Muita gente pensa que precisa de uma aula particular de 2 horas de estudo num final de semana para aprender espanhol rápido. E aí não consegue, se frustra e desiste. A verdade é que de 10 a 15 minutos de estudo focado e consistente todos os dias vale muito mais do que 2 horas uma vez por semana. É como regar uma planta. Você não joga um balde de água uma vez por mês e espera que ela cresça. Você rega um pouco todo dia. Seu cérebro precisa dessa exposição diária para criar as conexões e fixar o aprendizado. Pode ser ouvindo e entendendo uma música, assistindo e repetindo um vídeo curto, revisando vocabulário ou praticando algumas frases. Essa pequena dose diária mantém o espanhol vivo na sua mente. Isso é fundamental para quem busca aulas de espanhol que realmente funcionem, beleza? E esse é o único jeito de aprender espanhol? A resposta é não, porque esses 10 minutos é para quem vive para quem vive na correria e acha que não tem tempo nenhum, como diz o ditado, melhor do que nada, entendeu? Estratégia 2. Foco na comunicação, não na perfeição gramatical. Aqui você vai priorizar a fala, porque um dos maiores bloqueios é o medo de errar a gramática. A gente fica tão preocupado em falar certo que acaba não falando nada. Mas a fluência não é sobre perfeição gramatical, é sobre comunicação efetiva. Pense numa criança aprendendo a falar. Ela não se preocupa com a conjugação verbal perfeita. Ela quer se comunicar, pedir o que quer. O importante é que a sua mensagem seja entendida. A gramática, ela vai se ajustando com a prática. Então, comece com frases simples, com o vocabulário que você já tem, ou se falar mesmo que com erros. Essa é a chave para destravar sua conversação em espanhol. Lembre-se, feito é melhor que perfeito, mas cuidado para isso não virar uma desculpa para se contentar com pouco e parar de buscar melhorar. Tá beleza? Estratégia 3. Imersão ativa no seu dia a dia. Tá? Não, você não precisa morar num país de língua espanhola para ter imersão. Mas se der, aproveite, viu? E se não der, tudo bem também. Então, crie seu próprio ambiente de imersão aqui mesmo no Brasil. É só mudar o idioma do seu celular, do seu computador, das suas redes sociais, tudo para espanhol. Assista séries e filmes, documentários, novelas, tudo em espanhol, tá? E com legendas em espanhol, tá? Principalmente no início. Depois, tente sem legenda, mesmo que não entenda tudo. Mas um detalhe importante, tá? Assista sem a intenção de estudar. Apenas assista para se familiarizar com os sons do espanhol, beleza? Ouça músicas em espanhol e cante junto. Eu mesmo já fiz bastante isso. Eu ia nos karaokê e mandava bala, tá? A ideia é que o espanhol esteja presente na sua vida e de forma natural, sem ser uma obrigação. Quanto mais você se expõe ao idioma, mais rápido seu cérebro se acostuma com os sons, as estruturas e o ritmo. E é como tudo na vida, quanto mais tempo você passa fazendo uma atividade, melhor você fica fazendo aquela atividade. Essa é uma das melhores dicas para a vida e para aprender espanhol fácil e rápido. Estratégia 4. Aproveite a vantagem do português. Essa é a sua grande cartada. Como a gente já falou, o português é
seu maior aliado para aprender espanhol. Não tente ignorar as semelhanças. Use-as a seu favor. Muitas palavras são iguais ou muito parecidas. A estrutura das frases é familiar. Isso significa que você já tem um vocabulário passivo enorme e uma intuição gramatical que outras pessoas não têm. Use isso como um trampolim. Entenda que você não está começando do zero absoluto. Essa base te permite avançar muito mais rápido do que quem fala, por exemplo, inglês ou japonês como língua materna. Reconheça e valorize essa vantagem, tá? Ela encurta o tempo de aprendizado e é o seu talho para aprender a falar espanhol. Mas tome cuidado, tá? Tome muito cuidado, porque do mesmo jeito que tem muita semelhança que ajuda, também tem muita diferença e pode te confundir. Beleza? Então, fique esperto. Estratégia 5. Pratique a conversação desde o início. Não espere a perfeição, tá? Muitos estudantes esperam se sentir prontos para começar a falar. E esse ponto nunca chega. A verdade é simples. A gente só fica pronto conversando. A prática leva à fluência, não à teoria. Então comece a falar desde as primeiras aulas de espanhol. Pode ser com um professor, um primo, um amigo que também esteja aprendendo, ou até mesmo sozinho, falando em voz alta. Descreva seu dia, comente sobre o que você está vendo, crie diálogos imaginários. O importante é ativar a parte da fala do seu cérebro. É como um músculo. Se você não usa, ela enfraquece. Quanto mais cedo você começa a praticar a conversação em espanhol, mais rápido você vai se sentir à vontade e confiante para falar em espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no seu dia a dia ou no seu trabalho. E para iniciantes que estão começando, isso faz toda a diferença. Então, quando você aplica essas estratégias, o quanto tempo deixa de ser uma preocupação e vira uma jornada empolgante. E o que te espera ao final dessa jornada? Um mundo de oportunidades. No mercado de trabalho, falar o idioma espanhol é um diferencial enorme. Cada vez mais empresas buscam profissionais que possam se comunicar com parceiros e clientes da Latam e da Espanha. Para quem busca o espanhol para o trabalho, isso pode significar uma promoção, um novo projeto ou até mesmo uma vaga internacional. Você se torna um profissional mais completo e valorizado. E nas viagens, a experiência muda completamente. Conseguir conversar com locais, com nativos, entender a cultura de perto, pedir informações sem dificuldade. Seu espanhol nas viagens transforma uma visita comum em uma imersão cultural. No dia a dia, você vai poder consumir conteúdo em espanhol sem barreiras. Filmes, séries, músicas, livros. É um lazer que vira aprendizado. No fim das contas, fluência em espanhol não é só falar um idioma. É sobre expandir seus horizontes e se conectar com mais pessoas. É abrir portas que você nem imagina. É se sentir mais confiante, mais capaz. É viver experiências mais ricas e autênticas. Eu sei que mesmo com todas essas dicas, a gente pode se sentir um pouco ansioso, pensando, será que eu consigo? Será que vai demorar muito para mim? Essa dúvida é normal. O medo de não conseguir, de investir tempo, dinheiro, esforço e não ver resultado é real. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. A fluência não é um destino, é uma jornada. Cada passo conta, cada palavra nova, cada frase que você entende, cada vez que você arrisca falar, tudo isso já é uma vitória. Então não se compare com outros. O seu tempo é o seu tempo. O que importa de verdade é a sua consistência e a sua dedicação. Pensa numa escada. Você não sobe todos os degraus de uma vez, nem de dois em dois. É muito difícil. Você sobe um por um. E cada degrau você está mais perto do topo. A insegurança é um sentimento que aparece em muitas áreas da vida. Mas ela não precisa te paralisar. Com as estratégias certas e a mentalidade de que cada erro
é um aprendizado, você vai ver que o tempo vai passar voando e a fluência vai chegar. Então, quanto tempo leva para ficar compreensivelmente fluente em espanhol começando do zero? A resposta é: depende de você, da sua motivação e do método que você usa. Mas com as estratégias certas, esse tempo pode ser muito menor do que você imagina. O importante é começar. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Comece hoje, com 10 minutos por dia. Comece a praticar a conversação em espanhol. Aproveite a sua vantagem de ser brasileiro. Use o português como trampolim, a oportunidade de aprender a falar em espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no trabalho ou no dia a dia, está batendo na sua porta. Então, não deixe essa chance escapar. O mundo do espanhol está te esperando e você tem tudo para conquistá-lo. Agora, me conta nos comentários, tá? Você ficou com vontade de ficar fluente em espanhol? Me dá essa chance de te conhecer, tá? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima conversa, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.